problema não é você estar passando pelas lutas, o problema é como você reage, como você se comporta, quais são as suas atitudes quando você está passando pelas lutas. Então vamos ler a carta de Paulo a Filemon, a menor carta que Paulo escreveu. Quando você vai ler algo na Bíblia, você tem que saber quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu. Você tem que entender todo o contexto, para você ter uma direção melhor da palavra de... Então o nome dessa carta se diz carta a Filemon. Filemon não era uma igreja, Filemon era um homem. Então não é uma carta pastoral, é uma carta pessoal de Paulo. Ele está escrevendo para um homem chamado Filemon, que era seu grande amigo. E, segundo a história da igreja, a igreja de Colossos, Filemon morava em Colossos, a igreja de Colossos começou na casa de Filemon. Então era alguém que Paulo era muito ligado, tinha um afeto muito grande, um amor muito grande entre os dois. Por que Paulo está escrevendo essa carta? Paulo está preso numa masmorra em Roma, depois de um tempo ele vai morrer, mas antes dele morrer, velho, doente, abandonado por muitos, numa masmorra. A história diz que Paulo vivia preso a um soldado romano 24 horas, algemado. Além de estar numa masmorra, além de ter os seus pés presos, ele tinha suas mãos presas a um soldado romano 24 horas. Imagina você estar preso a uma pessoa 24 horas. E dali da prisão ele escreve muitas cartas para as igrejas, ele escreve para Timóteo, ele escreve para esse homem chamado Filemon, que é um cristão da igreja de Colossos. E o motivo dessa carta é porque ele está mandando um homem chamado Onésimo, que foi um escravo que estava fugindo. Esse escravo ele tinha roubado o seu senhor, que era o próprio Filemon. Por isso que a gente acredita que Filemon era um homem muito rico, porque ele tinha escravos. Então esse escravo fugiu da propriedade de Filemon e ele acaba preso. E ele vai parar dentro da prisão em que Paulo está. Paulo o evangeliza, fala do evangelho para ele. Onésimo se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, se batiza nas águas, começa a ser o braço direito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começa a criar um afeto muito grande por esse ex-escravo, por esse escravo fugitivo, ladrão, chamado Onésimo. Mas você sabe quando você faz algo... Você sabe quando você faz algo que está faltando algum detalhe para você ficar em paz? Já aconteceu isso com você? Sabe quando você está fazendo algo bom, mas tem algo ali que o Espírito Santo está te incomodando? Aconteceu isso com você? Algo que você deveria consertar, algo que você vê que não está 100% de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo começa a ficar incomodado porque Onésimo fugiu da casa do seu Senhor. Paulo não é a favor da escravidão. Paulo não quer mais que Onésimo volte a ser escravo de Filemon. Ao mesmo tempo ele ama muito Filemon, sabe que Filemon teve um prejuízo. Filemon não sabe que Onésimo está preso com Paulo. Então Paulo escreve essa carta para resolver este conflito. O que é que Paulo faz? Onésimo ganha liberdade, Paulo continua preso, e ele manda o próprio Onésimo entregar uma carta para Filemon, dizendo o seguinte: olha, eu sei que Onésimo era teu escravo, eu sei que ele te roubou, eu sei que ele fugiu, eu sei que ele deu um prejuízo para você, mas eu acabei conhecendo ele lá na cadeia, na prisão onde eu estou. Ele se converteu e agora ele é um filho de Deus. Ele fugiu da escravidão da tua casa e acabou se tornando escravo de Cristo. E eu estou mandando ele de volta para você, para que você o aceite agora, não como escravo mais, mas que você o aceite agora como irmão em Cristo. Então é em cima desse conflito humano que Paulo estava vivendo, e nós vamos aprender com Paulo como lidar com conflitos humanos, relacionamentos com marido, esposa, filhos, amigos, colegas de trabalho. Aonde tem ser humano, tem conflito. Dentro da igreja, como lidar com isso? Então entenderam aí o contexto da carta? Sim ou não? Então você tem que saber por que foi escrito, para que foi escrito, com qual motivo que foi escrito, para você ter uma ideia clara daquilo que você está lendo, e dentro daquilo que você está lendo, você trazer a revelação do Espírito Santo para você. É assim que a gente deve ler a Bíblia. Então é uma carta que fala sobre conflitos humanos, é uma carta que fala sobre escravidão, é uma carta que fala sobre perdão, é uma carta que fala sobre reconciliação,
é uma carta que fala como Jesus muda a identidade de uma pessoa. É a carta mais curta, só tem um capítulo. Então começa com uma saudação. Paulo está preso em Roma, e ele começa dizendo: Paulo, prisioneiro de César. Amém? É isso que está escrito aí? Como é que começa a carta? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. César mandou prendê-lo, o Estado prendeu, que é Roma, mas quando ele vai escrever, ele não diz Paulo, prisioneiro de César. Ele não diz Paulo, prisioneiro de Roma. Não, ele diz Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Porque quando você é espiritual, quando você é cheio do Espírito Santo, você sabe que nada na tua vida vai acontecer sem que o Deus soberano a quem você serve tenha um propósito para ti. Então você nunca engrandece o inimigo, você nunca engrandece o problema, por mais que as lutas sejam grandes, por mais que os problemas pareçam impossíveis, por mais que você esteja gemendo, por mais que você esteja padecendo, por mais que nada pareça ter sentido, você não engrandece o diabo, você engrandece a Deus. Então ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui porque Cristo quer, que se ele não quisesse eu não estaria aqui. Nem César, nem Roma, nem nada. Quando você tem essa visão espiritual da tua vida, você consegue superar coisas que outras pessoas não conseguem superar. Eu não estou falando de você entender tudo o que acontece na tua vida. Eu não estou falando que Deus vai te explicar tudo o que acontece na tua vida. Eu estou falando de você ter um tipo de fé madura, de crer que não aconteceria nada na tua vida sem a permissão de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo que tudo, não algumas coisas, não somente as bênçãos, não somente as portas abertas, mas as portas fechadas, não somente as coisas que deram certo, mas as coisas que deram errado, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Então nunca diga: o diabo me prendeu, o diabo me venceu, esse problema me destruiu, eu nunca vou sair disso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Está vendo? É para Filemão a carta. Também nosso colaborador. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então havia uma igreja na casa de Filemão, a igreja de Colossos começou lá. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do seu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois irmão, está vendo como ele chama ele de irmão? Está vendo como há um... Você tem que ler as entrelinhas dos textos. Você vê como há um afeto, você vê como há uma amizade, você vê como há um amor, você vê como não é um estranho. Pois irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que eu seja uma autoridade, mesmo que eu tenha o poder máximo. Você veja, Paulo já não é mais aquele jovem que corria pelas ruas de Damasco. Ele está velho, muito doente, preso a um soldado romano. Seu corpo está desvanecendo, seu corpo está sendo destruído pela velhice e pelas doenças. Mas veja que a cabeça, a mente de Paulo está cada vez melhor e o seu espírito está cada vez mais forte. Ele sabe muito bem quem ele é. Porque você pode prender uma pessoa, mas não pode prender o espírito dela, nem a mente dela. Não há como prender a unção, não há como prender a promessa, não há como prender o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Ele está escrevendo para Filemão e ele diz: olha, mesmo aqui dentro eu tenho poder para mandar você fazer algo, e eu sei que você vai fazer porque eu mandarei. Ele não deixou de ser líder, ele não deixou de ser ungido, ele não deixou de ter autoridade, ele não deixou de ter poder, ele não deixou de liderar a igreja pelo fato dele estar velho, nem pelo fato dele estar doente, nem pelo fato dele estar esquecido numa prisão e tendo a morte como a sua companheira de cela 24 horas ao dia.
Ele sabe quem ele é, e ele sabe que as pessoas que o conhecem sabem quem ele é. Por isso que você tem que saber quem você é em Jesus. Porque o problema não é você estar passando pelas lutas, o problema não é você estar passando pelas lutas, o problema é como você reage, como você se comporta, quais são as suas atitudes quando você está passando pelas lutas. Ele não fica escrevendo, tadinho de mim, eu estou aqui sozinho, abandonado, fazendo chantagem emocional. Ele sabe quem ele é, você tem que saber quem você é. Você sabe quem você é. Senão, quando você passar por um processo de luto, você vai se desconhecer. Quando você enfrentar um problema emocional, você vai se desconhecer. Quando você passar por uma crise familiar, você vai esquecer quem você é. Quando você estiver endividado, com o nome sujo, com as portas fechadas, você vai esquecer de quem você é em Cristo Jesus. Paulo sabe que naquele mundo material ele é um prisioneiro. No mundo espiritual ele está sentado com Cristo Jesus. Ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-me em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém ele é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quer dizer, foi Filemão que levou a carta, foi Onésimo que levou a carta. Quero dizer o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Sauda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Você vê um homem preso influenciando a vida de dois homens livres. Você vê um homem preso influenciando a vida de dois homens livres. Porque quando você é abençoado, nada consegue te parar. Amém? Quando você é abençoado, nada te para. A depressão não vai te parar, as dívidas não vão te parar, os problemas no trabalho não vão te parar, os problemas no país não vão te parar. Paulo está fazendo o seu trabalho, completando o seu propósito, mesmo preso, como se ele estivesse livre, porque ele sabe que está preso, mas em Cristo ele está livre. O diabo sempre vai criar um cenário gritante para você, para dizer que você não pode isso por causa disso, você não pode isso por causa daquilo, você não pode fazer isso por causa que você está passando por isso, e o teu emocional está assim, o teu físico está assim, o teu casamento está assim. Se você é abençoado, você vai ser bênção na tua vida, você vai ser bênção na vida da tua família, você vai ser bênção na vida dos teus amigos, você vai ser bênção, aconteça o que estiver acontecendo na sua vida. Amém? Paulo não deixou de ser quem ele era por causa que as coisas estavam difíceis. Você não separa porque o teu casamento ficou difícil. Você não abandona o teu filho porque ser pai agora ficou caro. Você não muda de caráter porque a situação mudou. Você não para de louvar a Deus porque a dor chegou. Você não vira as costas para Deus porque Ele não respondeu no seu tempo. Você não maltrata quem te ama só porque alguém te odiou e te machucou. Você não para de semear só porque a tua colheita ainda não chegou. Você não muda porque as situações mudaram.
O caráter de um cristão não se revela no dia que tudo está bem. O caráter de um cristão se revela no dia em que tudo está desabando, e ele mesmo assim continua intacto na sua vida espiritual. Ele é o que é. Paulo está resolvendo um conflito, assim como você tem conflito às vezes com o seu marido, com a sua esposa, com uma filha que não fala com você, uma pessoa no trabalho que não gosta de você, alguém dentro da igreja que te rejeita, o marido que dorme ao seu lado, mas está a quilômetros de distância, uma filha que você criou hoje mal responde tuas mensagens, a pessoa que você ajudou e hoje é tua inimiga. A gente tem que estar sempre resolvendo conflitos. Quando você lê a carta, o que é que você percebe? Você percebe que primeiramente Paulo começa engrandecendo a quem? E depois que ele termina de engrandecer a Deus, ele começa a fazer o quê? Ele começa a falar do conflito, ele começa a falar do problema, ele começa a falar da situação, ele começa a apontar culpados. Ele fugiu, mas ele falou para mim que você era um senhor que humilhava, que batia, e isso ele começa a apontar as injustiças. Não, ele começa elogiando Filemão, elogiando. Lembro de você nas minhas orações, estou ciente do teu amor, da tua fé, sei que você é meu companheiro, sei que você não me negaria nada, sei que nós temos um laço afetuoso de amor, porque você nunca vai conquistar nada de ninguém atacando a pessoa. Se você tem algum conflito com alguém, principalmente da tua família, você nunca vai resolver nada atacando a pessoa. A esposa que quer mudar o marido, ela quer que o marido mude, mas tudo que sai da boca dessa esposa é ataque. Você não faz nada certo, você não presta, você não é como o marido da minha irmã, você é preguiçoso, você é isso, você é isso, você é isso. Tem marido que quer a mudança da esposa, mas tudo que sai da boca referente à esposa são ataques. Tem pais que querem a mudança do filho, a conversão do filho, mas tudo que ele vai falar a respeito para aquele filho, para aquela filha, são ataques, ataques, ataques. Se você afasta o coração da pessoa de você, não tem como ela ser transformada perto de você. Então Paulo não começa a carta falando de problemas, ele não começa a carta apontando quem é o culpado, ele começa a carta elogiando, falando, apontando mesmo que ele tivesse escravo e Paulo não concordasse com a escravidão, ele começa a carta não apontando os defeitos, mas as qualidades. Sempre busque qualidades nas pessoas. O problema é que nós estamos vivendo hoje numa sociedade, cada vez mais o ódio está se propagando. Está se cumprindo a profecia de Jesus, que diz que no final o amor vai se esfriar de quase todo mundo. As pessoas estão num nível de ódio e estresse muito grande. Eu vi um vídeo que eu fiquei assustado, uma moça que não gostou do que, não sei se vocês viram esse vídeo, uma moça que não gostou do que o cabeleireiro fez no cabelo dela, ela foi lá, pegou uma faca e começou a esfaquear o rapaz dentro do salão. As pessoas estão procurando resolver os seus conflitos, sejam eles grandes e importantes, ou sejam eles os mais mesquinhos como esse, com uma dose de ódio que nós nunca vimos na vida. Ódio por causa de política, ódio por causa de futebol, ódio por causa de que a pessoa não prestou um serviço a você, ódios entre pais e filhos, marido e esposa, ódio até mesmo entre igreja e igreja, entre cristão e cristão. Está todo mundo se atacando. E Paulo mostra que se você quer resolver um conflito difícil, primeiramente você tem que começar apontando as qualidades e não os defeitos de uma pessoa. Essa é a sabedoria do Espírito Santo. Paulo diz: eu posso te mandar, eu sei quem eu sou, eu sei que a autoridade que eu tenho, eu sei que se eu escrever na carta, faça isso, você vai fazer. Mas Paulo sabe que nada imposto nessa vida vale a pena. Nada que é feito por medo, nada que é feito com ameaça, nada que é feito com chantagem emocional. Se não for feito por amor, por consideração, é melhor que não seja o quê? É melhor que não seja feito. Paulo sabe que quando você tem que provar que você é alguma coisa, na verdade você não é. Toda pessoa que tenta expor a felicidade dela demais nas redes sociais, veja como eu estou feliz, veja como eu estou sorrindo, veja como eu estou alegre, na verdade essa pessoa leva uma vida frustrada, porque quem é feliz não precisa provar que é feliz. Quem é próspero não precisa provar que tem dinheiro. Paulo sabe que ele tem autoridade, mas ele não apela para a autoridade, ele apela para os laços que há entre ele e seu amigo. Paulo nos ensina
que seja quais forem os conflitos que a gente tenha na nossa vida, a gente nunca deve apelar para a força, nem para a violência, nem para a carne, mas pelo Espírito. Se você tem um filho que teve uma opção sexual que você não aprova, que você acha pecado, que a Bíblia fala que é pecado, ou a sua filha, não afaste o seu filho de você, não afaste a sua filha de você. Nunca diga para esse filho: você não tem mais um lugar aqui em casa. Nunca diga: esqueça que eu sou teu pai, esqueça que eu sou tua mãe. Se esse filho morrer no pecado, você vai levar uma vida amargurada para o resto da vida. Se algum líder religioso falar: abandona teu filho, abandona tua filha, abandona o teu marido, usar algum texto isolado da Bíblia, saiba que se uma pessoa não ama a própria família, a Bíblia fala que ela é pior do que o descrente. Não importa quem o seu filho é, nem que a sua filha é, nem que faça, ele ainda é seu filho. E você não vai conseguir nada impondo nada para ele nem para ela. Pelo menos uma certeza o seu filho tem que ter, o seu marido tem que ter, a sua esposa tem que ter: que você ainda o ama. Que você ainda o ama. Que você ainda o ama. Não importa o que faça, será perdoado. Porque não existe ex-mulher, existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Quem tem filho aqui? Filho é filho. Quem tem filho? Filho é filho. Não afaste as pessoas que você ama por causa de ideologia, por causa de religião. Paulo está nos ensinando que esse não é o caminho. Esse não é o caminho. 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19: no amor não existe medo. No amor não existe, se há medo, ameaça no amor. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que você deve amar esse ente querido, ou essa pessoa? Porque você que é cristão, você sabe que antes de tudo Jesus te amou primeiro. Paulo diz: olha, em nome do nosso amor, faça isso. Eu poderia te mandar, mas eu não vou te mandar. Não quero que você faça uma coisa por imposição, eu quero que você faça uma coisa por amor, porque você crê nisso. E Paulo diz: olha, ele te roubou alguma coisa? Ele te deu algum prejuízo financeiro? Coloca no meu nome, eu assumo a dívida. Eu assumo deixa o rapaz livre, deixa o rapaz livre, deixa o rapaz livre. Não torna ele mais escravo não, eu pago o preço. Agora Paulo é um homem muito sábio. Ele diz para Filemon: agora você sabe que você tem uma dívida comigo também, e uma dívida que você não pode pagar, porque eu te apresentei o Evangelho, eu te apresentei Jesus. Se você não tivesse me conhecido, você iria para o inferno. Eu só quero te lembrar isso. Mas se você foca tanto no financeiro, eu assumo a dívida. Muitas das vezes ser cristão é você liberar alguém, é você assumir o prejuízo. Paulo está fazendo com Onésimo o que Jesus fez com ele. O que Jesus fez por ele? O que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por você? Jesus assumiu o prejuízo, era para tu ir para o inferno. Jesus foi lá e se tornou pecado. Ser cristão não é ter sempre lucro. Às vezes nós vamos ter que nos sacrificar por pessoas que nós amamos e assumir o prejuízo desse amor. Porque amar não é lucrar sempre, amar não é ter sempre vantagem. A gente vê o quanto que Paulo amava esse rapaz que ele conheceu na prisão, que ele diz: olha, se eu assumo o prejuízo, eu pago essa conta, eu pago essa dívida, eu faço. Agora não esqueça que você tem uma dívida comigo. E a gente vê Paulo cancelando uma dívida financeira usando uma dívida espiritual, porque quem te deve espiritualmente te deve muito mais do que dinheiro. Paulo está preso, doente, velho, mas Paulo sabe que tem crédito suficiente para comprar a liberdade de alguém. Pare de reclamar dos seus problemas. Quanto maior o teu problema, maior a tua bênção. Diga: quanto maior o meu problema, maior a minha bênção. Quanto maior o meu problema, maior a minha bênção. Quanto mais lutas você passa, mais abençoado você é, mais usado por Deus você vai ser. No versículo 11 Paulo diz assim: antes ele te foi inútil, atualmente porém ele é útil a ti e a mim. Ele era inútil, mas agora ele é o quê? Você conhece a tua comunhão com Deus pelas pessoas inúteis que passam na tua vida, pelas pessoas inúteis que passam na tua vida, e tu não descarta, tu liberta, abençoa
e aqueles que são inúteis se tornam úteis. Quantas mulheres casaram com homens inúteis? Quantas mulheres casaram com homens que a grande sorte desse homem foi ter encontrado essa esposa? Se não fosse essa esposa, esse camarada nunca sairia do ostracismo, da miséria. Tanto é que tem casais que quando casam não tem nada, são pobres. Mas o inútil casou com a mulher certa, uma mulher de Deus, uma mulher de visão, uma mulher de oração. E ela pega aquele homem inútil e torna inútil. Quantas mães e quantos pais tiveram filhos inúteis, filhos que passaram anos e anos e anos perdidos, viciados, perturbados, atormentados, mas esses pais não descartaram seus filhos, eles tornaram eles úteis. Porque você conhece, se você é de Deus realmente, pelas pessoas que passaram na tua vida inúteis e que você tornou útil. Paulo pegou um homem inútil, ele diz, olha, ele era inútil, mas agora ele é um lixo. É isso que a igreja de Cristo tem que fazer. É isso que o evangelho faz, é isso que Jesus faz. Pega pessoas inúteis e transforma em pessoas úteis, pessoas abençoadas, amém? E eu gosto também como termina a carta, porque Paulo diz para Filemon, me prepara um quarto de hóspede. Você vê que a pessoa de Deus, ela está sempre olhando para frente. Você vê que a pessoa de Deus, ela tem esperança quando não há esperança. Você vê que a pessoa de Deus, ela sempre espera um futuro melhor. Ele diz assim, olha, me prepara um quarto de hóspede, porque em breve eu vou estar aí contigo de volta. Porque Deus vai ouvir as nossas orações. Eu vou passar uma temporada aí na tua casa. Você vê que em nenhum momento Paulo diz, eu vou morrer aqui sozinho, eu vou morrer nesse frio, eu vou morrer nessa solidão. A gente aprende com o apóstolo Paulo que por mais difícil que seja a tua situação atual, continue sonhando, continue planejando, continue acreditando, porque Deus ainda tem grandes coisas para você, amém? Prepara um quarto para mim, em breve eu vou estar aí, eu vou sair daqui. Ele mantinha essa chama acesa. Quando nada fazia sentido na tua vida, tu tem que buscar algum sentido, tem que ter algum objetivo. Um dos objetivos de Paulo era voltar à casa de Filemon. Você tem que se agarrar a pequenos fios de esperança que não deixe você sucumbir quando tudo estiver difícil. Paulo está preso, velho e doente, mas continua fazendo planos para o futuro, porque a palavra de Deus diz que o nosso futuro será bom. Não importa como você está, continue fazendo planos e projetos, porque Deus será contigo. Não procure resolver conflitos brigando, nem com ódio, nem apontando erros. Aprenda com Paulo. Ele começa com um elogio. É isso aqui que Paulo usa, a psicologia chama de técnica de sanduíche. Quando você, já viu o sanduíche? O sanduíche tem um pão, tem um presunto e o queijo e outra fatia de pão. Se você vai resolver algo com alguém, aponte os pontos positivos dessa pessoa, faça a crítica, termine com pontos positivos dessa pessoa. Isso é a técnica sanduíche da psicologia, algo que Paulo já aplicava há muito tempo. Ele começa elogiando, fala do conflito, do problema, dá uma mordida e assopra, que às vezes você tem que dar uma mordida também, a pessoa tem que saber, não é? Ele diz assim, você vai me cobrar? Não se esqueça, que se você quiser me cobrar, eu posso te cobrar também, e a tua dívida comigo não pode ser paga. Quer dizer, ele lembra também que o camarada está devendo ele. Mas assim que ele morde, ele já começa a soprar de novo, mas eu te amo, porque você é muito querido, eu sei que de maneira alguma você faria uma coisa dessa. A pessoa que tem a presença de Deus, ela se comporta diferente das outras pessoas.